Muito bem, então vamos dar início à nossa live de hoje, na aula de hoje, né, aqui na Semana das Terapias. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, aos organizadores do evento, né, a Covetros, juntamente com a Seva. Agradeço demais o convite, né, para essa live de hoje, para essa aula, para falar de um assunto tão importante aí que são as terapias, né, as terapias aí associadas com as doenças ortopédicas. Quero agradecer também ao Jairo, né, meu mentor, pela indicação do meu nome para a palestra, então fico muito contente também, né, com essa indicação e me sinto honrado de estar aqui hoje e com bastante compromisso, né, depois de 3 dias consecutivos aí de aulas com o Dr. Júlio, Dr. Jairo, Dr. Ricardo Priante, que todos são né, excelentes profissionais nas suas áreas, e que eu admiro muito. Então, com certeza, hoje é um compromisso bastante grande para mim estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre terapias. Ok? Bom, para quem não me conhece, então, meu nome é Jackson, né? Eu sou sócio proprietário da JS Medicina Equina, juntamente com a minha sócia Michele, minha fiel escudeira, que está aqui do meu ladinho, me ajudando, me dando força. E a gente trabalha na região de Curitiba, né? Essencialmente aí com a parte de ortopedia, né, com odontologia e todo o serviço de imagem também, tanto raio-x digital quanto ultrassonografia, tá? Então, hoje vamos conversar um pouquinho sobre o estanozolol, né, que é uma terapia, uma sugestão, né, do Dr. Jairo como o tema da aula, né? E vamos começar então falando um pouquinho sobre algumas questões relacionadas com as doenças articulares, especialmente com a osteoartrite, tá? Bom, já foi comentado muito sobre esse tema, né, durante as lives anteriores, as aulas anteriores ali do Dr. Júlio, Jairo e Ricardo, mas eu vou dar uma pinceladinha aqui bem rápida, né, com relação aí à fisiopatologia para fazer um resumo geral e aí a gente conseguir compreender um pouquinho melhor, principalmente o mecanismo de ação, né, e o uso, a aplicação clínica do estanozolol. Muito bem, então vamos lá. Então, pessoal, coloquei aqui especificamente essas imagens radiográficas para demonstrar aqui, né, um quadro avançado, né, de doença articular degenerativa, de osteoartrite, né. O termo osteoartrite ele é um pouquinho perigoso, né, ele acaba não descrevendo muitas vezes, né, a alteração que acontece, né, na articulação, nem sempre tem um componente inflamatório, mas, logicamente, que doença articular degenerativa seria um termo um pouco mais aceito e mais adequado. No entanto, né, o osteoartrite é um termo conhecido, né, e empregado constantemente. Então vamos tratar aqui da doença articular degenerativa como osteoartrite, dessa forma, tá? E por que eu coloquei essa imagem, né, justamente aqui relacionada com o raio-x de uma quartela, de um equino com uma doença articular degenerativa, com uma osteoartrite em fase avançada de desenvolvimento, tá? Aqui já quase se encaminhando para uma anquilose. Coloquei isso aqui justamente para a gente ver, né, para conseguir demonstrar qual é a evolução de um quadro inicial de osteoartrite, né, quando não tratado ou quando tratado de maneira inadequada. O Dr. Ricardo Priante falou muito bem ontem, né, que existem alguns casos que nós devemos pensar no que não fazer primeiro, em si, do que fazer, né? Então, às vezes, uma osteoartrite, um quadro inicial, pode evoluir de uma forma desastrosa dependendo do tratamento que for empregado, que for incluído, né, que for realizado. E levando a um quadro extremamente grave, como a gente vê nesse raio-x, né? E aqui, muito interessante também, né? Esse raio-x eu fiz semana passada, foi recente. A gente vê nessa imagem praticamente todos os componentes, né, radiográficos, sinais radiográficos de um quadro de osteoartrite, né? Nós temos aqui muita proliferação óssea periarticular, neoformações ósseas, né, osteófitos. Temos enteseófitos, principalmente aqui nas áreas de inserção de ligamentos colaterais. Aqui também na região do processo extensor da falange média, nós temos uma grande proliferação óssea, principalmente aqui na inserção de cápsula articular e do tendão.
Temos, além disso, muita lise subcondral, bastante áreas líticas, inclusive aqui a formação de uma estrutura aqui bastante semelhante a um cisto ósseo subcondral. Tá? Esclerose subcondral, muitas áreas de esclerose, de aumento da densidade óssea e também redução do espaço articular. E essa redução do espaço articular, logicamente, na imagem da direita, nós vemos justamente por quê? Porque ocorreu a perda da cartilagem articular. Tudo que nós vemos numa articulação, no espaço articular, na radiografia, que é escuro, né, o espaço articular que nós vemos, na verdade, é o local onde existe cartilagem articular, porque ela é radiolucente, logicamente. Se existe a perda da cartilagem articular, há justamente o contato do osso subcondral, osso com osso das superfícies articulares. Isso é um componente extremamente doloroso e extremamente grave nos quadros de osteoartrite. Então, aqui, ó, uma doença articular degenerativa em fase avançada de evolução. Isso pode acontecer naturalmente em uma articulação não tratada, né, devido a vários motivos, seja por trauma direto, por trauma repetitivo relacionado com esporte. A partir do início da osteoartrite, né, de um quadro de osteoartrite, ela tende a evoluir dessa forma, desastrosa, tá? Com muita proliferação óssea, lise, esclerose, cistos, entesiófitos, osteófitos, ok? Muito bem. Além disso, né, essa aqui não é uma fase que nós podemos atuar mais. Aqui já não tem mais o que fazer. Quando você pega um animal, né, que tem uma radiografia dessa maneira, aqui não tem o que fazer. Na verdade, aqui o mais indicado é evoluir ainda mais essa doença para estimular uma anquilose, logicamente, tá? Então, aqui nós temos exatamente um quadro grave de osteoartrite, onde já não tem mais como atuar, não tem mais como resolver isso aqui, né? E é tratamento paliativo, né? Para controle da dor, para dar exatamente conforto ao animal. Ou evoluir para uma anquilose numa articulação de baixo movimento, tá? Como a quartela, como as articulações intertársicas distais. Então, não é essa fase que nós queremos iniciar um tratamento. Nós queremos iniciar numa fase inicial, numa fase onde ainda existe, logicamente, possibilidade de evitar a evolução da doença para um quadro como nós estamos vendo aqui. Muito bem. Nesse sentido, né, é interessante, né, saber como que essa osteoartrite, essa doença vai se desenvolver para chegar num quadro grave, como nós vemos naquela imagem anterior. Então, para isso, eu vou relembrar aqui um pouquinho, né, o que já foi falado, né, com bastante maestria ali pelo Júlio, pelo Jairo e pelo Ricardo, né? Eu vou fazer aqui um resuminho rápido do que nós vemos numa articulação saudável, tá? Então, aqui na articulação saudável, nós temos exatamente as superfícies articulares, né, revestidas aqui do lado esquerdo, com cartilagem articular, que é do tipo hialina, né, a cartilagem hialina, que tem como principal componente da matriz extracelular o colágeno tipo 2. Né? Isso caracteriza a cartilagem hialina, porque o colágeno no tipo 2 ele apresenta propriedades mecânicas diferenciadas que permitem a função da cartilagem, que ela desempenha a sua função dentro de uma articulação. Além das superfícies articulares, existe a cápsula articular, que é dividida em duas porções, uma cápsula fibrosa e uma porção da membrana sinovial, onde existem os sinoviócitos, e esses sinoviócitos existem do tipo A e do tipo B. O tipo A é um macrófago, né? E o tipo B são fibroblastos, né, sinoviais que produzem o líquido sinovial. Esses fibroblastos produzem um líquido sinovial com alta viscosidade que ele existe justamente para ajudar na coaptação da articulação, né, por meio da pressão negativa ali do líquido, e também associado com a viscosidade que é fornecida principalmente pela alta concentração de ácido hialurônico. Então, cápsula articular, membrana sinovial, superfícies articulares. Muito bem, além disso, ainda muito importante, o osso subcondral, onde é o leito, onde que é recoberto pela cartilagem articular. Lembrando que a cartilagem articular ela não é inervada, mas o osso subcondral é super inervado, tá? E vascularizado também,
Tá? Então aqui nós temos exatamente os componentes da cartilagem articular. Além disso, da articulação sinovial. Além disso também ligamentos colaterais e alguns ligamentos intraarticulares, como no exemplo do joelho, né? Os ligamentos cruzados, como o Dr. Jairo já falou, são totalmente intraarticulares. Tá? E aí isso pode variar um componente ou outro de cada articulação. Além disso, ainda uma estrutura acessória no joelho, né? Na fêmur-tipo patelar, na fêmur-tibial, que é o menisco, como representado aqui nessa imagem, tá? Então, aqui os componentes básicos de uma articulação sinovial. Muito bem, aqui, né, na cartilagem articular, eu coloquei aqui uma imagem mais aproximada do que seria um corte da cartilagem e do osso subcondral, demonstrando, então, toda a espessura da cartilagem, demonstrando aqui exatamente os componentes, as células da cartilagem articular, que são os condrócitos. E, além disso, ainda como componente, existe a matriz extracelular. E o que é essa matriz extracelular? Justamente é uma matriz formada por água, e aí, né, vocês já viram nas outras aulas também, por água, por fibras colágenas, principalmente do tipo 2, 90% aproximadamente de fibras colágenas do tipo 2, e também os proteoglicanos, que são nada mais, nada menos do que proteínas associadas, ligadas ao glicosaminoglicano. Principalmente na articulação o agrecan e o sulfato de condroitina. Muito importante saber disso, por quê? Porque esse proteoglicano, eles são ligados aí por uma proteína ao ácido hialurônico, e aí eles formam agregados com colágenos que mantêm a sustentação, né, e a estrutura da matriz extracelular. Importante saber esses componentes: colágeno tipo 2, proteoglicano, principal deles é o agrecan, sulfato de condroitina e o agrecano, né? Então, principalmente saber quais componentes, por quê? Um nutracêutico, por exemplo, você sabe qual é o racional do uso do nutracêutico. Sulfato de condroitina A, né? Principalmente aí nos compostos, né, dos nutracêuticos. Então, saber que isso é uma suplementação que a gente pode fazer. Tá? Então, muito importante, matriz extracelular. E essa matriz extracelular, junto aí com as células, né, com os condrócitos, formam a cartilagem articular. Muito bem, no osso subcondral nós temos ainda aqui os células, né, além das células, osteoblasto, osteócito e osteoclasto, né, nós temos aqui, né, a ativação, né, dessas células de acordo com a necessidade de renovação. Da mesma forma acontece também com a cartilagem articular, né? Existe a renovação, o turnover, por isso sempre existe um movimento dinâmico, né, de produção óssea e de reabsorção óssea. Isso é feito tudo pelas células aqui, né, principalmente o osteoclasto, osteoblasto e osteófito, para manter exatamente um ambiente, né, normal ali do osso subcondral. Muito bem, então aqui resumindo rapidamente, né, os componentes aqui da cartilagem. Quando existe uma articulação doente, uma articulação que possui uma osteoartrite, existe logicamente um início, né, todo um início de um processo, seja ele traumático direto, né, seja uma artrite traumática inicial que evolui para uma osteoartrite, seja um trauma repetitivo em animais de esporte, associado com conformação, pode ser associado com uma artrite séptica, por exemplo, uma infecção articular. São todos os pontos que podem levar, primeiramente, né, a uma capsulite e uma sinovite, que vai estar associado à liberação, né, ativação aí dos macrófagos na membrana sinovial dos sinoviócitos e liberação de interleucina 1. Essa interleucina 1 é o ponto inicial, né, de sinalização e ativação de mediadores inflamatórios, citoquininas, metaloproteinases, né, mediadores inflamatórios, COX, prostaglandina E2, todos envolvidos aí primariamente com inflamação, degeneração da cartilagem articular e, logicamente, também formação, neoformações ósseas e lise subcondral, tá? O que dói num quadro de osteoartrite? Se a cartilagem ela não é inervada, a cartilagem não dói, né? Inicialmente, essa inflamação, essa sensibilização das fibras nervosas acontece na cápsula articular, né? De uma articulação inflamada, né? Capsulite e sinovite.
Essa sensibilização das fibras ela é feita principalmente aí pelos mediadores da inflamação. Prostaglandina E2 é um importante sensibilizador de fibras e isso gera dor no movimento, tá? Durante o movimento. Logicamente, a dor relacionada ainda com a articulação também vem do osso subcondral, porque ele é inervado, a cartilagem não. Então, se você tem um quadro de erosão articular, você vai ter muita dor, porque o osso subcondral ele é inervado. Além disso ainda, né, aqui as neoformações ósseas que acontecem, né, durante os quadros de osteoartrite, formação de osteófitos, entesiófitos, principalmente eu coloquei aqui esse desenho que eu achei bem bonito, né? Os osteoblastos atuam, né, a ativação dessas células de maneira descoordenada, eles aumentam a produção óssea, né, a densidade óssea, causando esclerose e a formação dos entesiófitos e osteófitos. Por outro lado, o osteoclasto, né, também é ativado nesses quadros e aí ele vai causar lise óssea subcondral, tá? Lise óssea. Então, lise, esclerose, osteófitos, aumento de volume da articulação, efusão, degeneração da cartilagem articular, tá? São componentes importantes aí nos quadros de osteoartrite. E isso tudo pode também começar com uma doença primária no osso subcondral, como o Dr. Júlio falou na segunda-feira, tá? Então, muito importante saber exatamente todo esse mecanismo, né? E essa cascata de mediadores químicos que acontece justamente durante os quadros de osteoartrite. Coloquei esse desenho aqui, que é o desenho clássico, né? Eu acho que de todas as aulas, todo mundo colocou esse desenho, tá? Onde existe aqui todas as porções, né? Membrana sinovial, líquido sinovial, cartilagem articular e osso subcondral. E aqui demonstrado, né, um esquema da cascata de todos os mediadores químicos e inflamatórios. Muito importante lembrar também, tá? Além das metaloproteinases, interleucina 1, fator de necrose tumoral alfa, né? Que destroem cartilagem, que ativam outros mediadores químicos. Importante lembrar também a questão dos fatores de crescimento, né? Numa articulação normal, os fatores de crescimento, logicamente, são importantes, né? Para promover a regeneração da cartilagem, né? Associadas também com a questão do turnover da matriz, renovação das fibras colágenas, células, enfim. Então, os fatores de crescimento têm um papel bem importante na regulação de todo um processo, tá? Não vou explicar esse desenho aqui em detalhes, esse esquema, né? Importante lembrar que, né, principalmente os mediadores químicos atuam em receptores específicos também, que vão, né, estimular uma célula a produzir, né, metaloproteinases, agrecanases, prostaglandina, enfim, e estimulam toda aquela cascata inflamatória. Muito bem. Relembrando isso, né, quando nós temos um quadro de doença articular, uma osteoartrite, né, lembramos que nós temos aqui algumas terapias que podem ser empregadas no tratamento, né? Terapias que o Jairo falou muito bem na sua aula, só estou relembrando aqui, do tipo SMOLD, que são modificadoras de sinais clínicos, de sintomas, e as DMOLD, que são as modificadoras de doença, né? Então, quando usar uma SMOLD, quando usar uma DMOLD, quando fazer uma associação, né? Lembrar que a SMOLD, principalmente, trata sinal clínico, trata inflamação, tá? E a DMOLD precisa de um diagnóstico específico do problema. Por quê? Porque ela vai ter a capacidade de modificar a doença. Então, dependendo da doença, muitas vezes uma terapia DMOLD específica pode não ser indicada. E aí você pode estar jogando dinheiro fora, né? Então, o diagnóstico nessa questão aqui é muito importante. Diagnóstico específico. Exame clínico detalhado, ortopédico, radiografia, ultrassonografia e, em alguns casos, né, onde o diagnóstico não é possível com esses métodos de imagem, logicamente importante aí ressonância magnética, tomografia, enfim, alguns métodos mais sensíveis e específicos, tá? Então, muito importante essa questão. Como terapias SMOLD, coloquei algumas delas aqui, né? Os anti-inflamatórios não esteroides, os corticosteroides, que são amplamente utilizados na medicina equina, tá? Dr. Júlia pontuou muito bem, são utilizadas desde a década de 50, né? Então, desde a década de 50, os corticosteroides são utilizados, né? Foram utilizados desde então e são utilizados até hoje, né?
Então, nada podemos falar dessa terapia, né? Em alguns casos, ele é o que salva, né? Ele é o que ajuda, né? Nem sempre é possível fazer uma terapia ou empregar uma terapia demold. Então, os corticosteroides, né, eles têm os seus prós e, logicamente, têm os seus contras na sua utilização, mas são terapias que até hoje são utilizadas. Relaxantes musculares, mesoterapia, métodos físicos, né, no caso fisioterapia, são todos métodos SMOLD. Tratamento DEMOLD, né, modificadoras de doença, né, terapias consideradas regenerativas, incluem aí ácido hialurônico, os ortobiológicos, que o Dr. Ricardo também comentou ontem, né, sensacional a aula dele. Os bifosfonatos, que foi abordado pelo Dr. Júlio, também uma excelente aula, né? Falou muito sobre a questão dos bifosfonatos, né? A importância do osso subcondral no tratamento de uma osteoartrite, isso tudo é extremamente importante. Hidrogéis, né? Como o hidrogel de poliacrilamida, fatores de crescimento, por exemplo, plasma rico em plaquetas, esteroides anabólicos, qual? Estanozolol, que nós vamos falar hoje, né, que tem uma capacidade aí anabólica intraarticular, né, nos tecidos articulares. Aqui coloquei o hidrogel de novo, repeti sem querer, tá? Então, algumas das terapias exatamente do tipo DEMOLD, tá? Muito importante, pessoal, isso é uma coisa que eu gostaria de frisar, é quando utilizar determinada terapia, determinado tratamento. Primeira coisa, importante um diagnóstico específico, como eu já falei, mas muito importante é o momento da doença, o timing. O timing é extremamente importante. Como eu falei para vocês naquela radiografia que nós vimos lá no primeiro slide. Naquela radiografia nós vimos exatamente uma articulação que ela já estava em fase extremamente avançada de osteoartrite, já tinha perda de cartilagem articular, redução do espaço articular, muita proliferação óssea periarticular. Então é um momento onde você não existe uma justificativa para você usar uma terapia DEMOLD. Por quê? Porque não vai mais fazer efeito. Então o time é muito importante, né? Quando utilizar uma terapia, diferentes terapias têm times diferentes para início de utilização. Nós conversamos ontem a gente assistiu a live do Dr. Ricardo e nós vimos, né, justamente os ortobiológicos como tendo um efeito principalmente, né, um melhor efeito numa fase mais inicial de osteoartrite. Lógico, numa fase intermediária também pode ser usado, mas muitas vezes o efeito não é aquele esperado. Da mesma forma, qualquer outra terapia regenerativa. Né? Então, em algum caso mais avançado de doença, né, com uma doença avançada, muitas vezes vale a pena tentar outros métodos, né? SMOLD para tentar reduzir sinal clínico, para tentar reduzir a inflamação e reduzir a dor. Ou até mesmo em articulações de baixo movimento, promover a anquilose ou artrodese cirúrgica. Tá? Então, depende muito da articulação, depende muito do caso. Mas o timing é muito importante. Quando utilizar determinada terapia. Tá? Quem está começando, geralmente vai estudar terapias, observa lá, tratamento de osteoartrite, corticosteroide, ácido hialurônico, ortobiológico, bifosfonato, hidrogel, eu vou usar qualquer um desses aqui, né? E usa. Mas aí, será que é o momento certo? Então, muito importante essa questão e é algo para sempre se pensar. Muito bem, coloquei aqui ainda novamente aquela articulação, né? Já falamos sobre a questão do time, né? Do momento onde vai iniciar o tratamento para osteoartrite. E aí nós vamos falar especificamente sobre o estanozolol, que é uma terapia considerada também uma terapia regenerativa com efeito DEMOLD. Que é o estanozolol? O que é o estanozolol? Estanozolol é um esteroide anabólico, um derivado sintético da testosterona, caracterizado então como uma terapia regenerativa, né? Uma terapia com efeito DEMOLD. Por quê? Além de um efeito anti-inflamatório muito importante, o estanozolol tem também efeitos anabólicos, estimulando o desenvolvimento, a proliferação de componentes super importantes na cartilagem articular, tá? E isso logicamente justifica o seu efeito DEMOLD, como nós vamos ver daqui a pouquinho aí no seu mecanismo de ação. Esse produto estanozolol, ele é comercialmente disponível na Europa, tá? Com o nome de Sungate, tá? O Sungate é uma suspensão, né, de estanozolol micronizado que vem já prontinho numa seringa, né, com 1 ml.
Vem também uma agulha, geralmente, né, muitas vezes nós não usamos essa agulha para aplicar, às vezes existe uma outra agulha mais indicada para determinada articulação. E esse Sungate, ele vem já prontinho para fazer a administração, tá? Ele só é encontrado na Europa, é uma empresa italiana que faz a fabricação do estanozolol, tá? Lá ele é liberado, ele é permitido. Outros países, tá? Estados Unidos, Brasil, ele não é liberado, né, a sua utilização. Não existe nenhum produto comercialmente disponível. Lendo, tá, eu vi que nos Estados Unidos existem farmácias de manipulação licenciadas para produzir estanozolol. Tá? E geralmente eles produzem aí uma suspensão com 5 ml, um frasco multidose para fazer esse uso. Tá? Mas é bem complicadinho mesmo assim lá, mesmo na farmácia de manipulação. Tá? Mas lá ele é disponível. Aqui no Brasil, para usar, somente se trazer da Europa, com o risco ainda, logicamente, de perder isso, né, na alfândega, tá? Durante ali o aeroporto. Tá? Então existe esse risco, logicamente, mas ele já está sendo, né, utilizado aqui no Brasil, né, por alguns profissionais. Tá? Inclusive aqui em Curitiba, né, o Dr. André Lolo, né, ele faz aplicações, né, ele utiliza esse produto, logicamente, e ele tem uma experiência bastante interessante com o uso já. Tá? Muito bem, então o estanozolol micronizado, muito importante, pessoal, saber que somente o estanozolol micronizado pode ser utilizado na articulação, por causa do tamanho da partícula, né? As formulações para uso intramuscular, né, devido ao tamanho do cristal, ele pode, com certeza, vai causar danos à articulação, então ele não vai dar certo. Então, unicamente o estanozolol micronizado. Existe um produto, né, um estanozolol micronizado também, né, comercialmente disponível, que ele é em frasco multidose, tá? Geralmente importado da Argentina, tá? Mas ele é off-label, né? Então, enfim, na bula não está indicado para administração intraarticular, como está indicado aqui o Sungate, né? Ele é especificamente para aplicação dentro da articulação. Muito bem, mecanismo de ação do estanozolol, tá? Estimula fatores de crescimento, reduz mediadores inflamatórios, reduz a produção de colagenases, inibição do óxido nítrico e induz a produção de colágeno. Coloquei aqui esse esquema para a gente entender um pouquinho melhor. Então, ele reduz a inflamação, né? Ele tem um componente anti-inflamatório. Por quê? Porque ele reduz a liberação, né, a produção de interleucina 6 e a produção de COX-2, associado aí com a produção de prostaglandinas, né, associados com o processo patológico. Tá? Então, interleucina 6, né, também associada com toda a sinalização para o processo inflamatório, né, de mediadores químicos inflamatórios, então ele realmente consegue inibir a produção tanto de interleucina 6 como de COX-2, reduzindo o processo inflamatório. Então aqui nós já temos um ponto bastante importante, redução da inflamação. Tá? Redução da inflamação gera melhora dos sinais clínicos, logicamente. Outro ponto importante aqui, né, é o aumento da produção de fator de crescimento semelhante à insulina, do tipo 1, e o fator de crescimento transformante beta 1. Esses fatores de crescimento estão associados principalmente com o aumento da produção de colágeno para o reparo da cartilagem articular. Então, ele estimula a produção de colágeno, tá? Principalmente aqui via fator de crescimento transformante beta 1, ok? Além disso, ainda também ele é associado com a redução das colagenases, né, da produção de colagenases, principalmente a MMP13 e a MMP1, que são colagenases associados com a destruição, a degradação das fibras de colágeno e, logicamente, a destruição da cartilagem articular. Tá? Então, reduz a produção das colagenases. E lógico, né, lembrando, o estanozolol é um esteroide e os esteroides todos atuam em um receptor nuclear,
né, alterando a transcrição, né, gênica e a produção de genes específicos que vão produzir esses mediadores inflamatórios. Além disso, ainda um ponto bastante importante é a redução na produção de óxido nítrico, da liberação de óxido nítrico, e, consequentemente, essa redução na produção de óxido nítrico aumenta, ou melhor, reduz, né, a apoptose de condrócitos, tá? O óxido nítrico, né, a redução do óxido nítrico associado ao fator de crescimento transformante beta-1 é muito associado com a redução de apoptose de condrócitos. Então, nós temos aqui uma ação tanto nos condrócitos, reduzindo, né, a sua apoptose durante o processo de doença. Temos uma ação importante em aumentar a produção, de estimular a produção de colágeno por meio dos fatores de crescimento, o que gera, logicamente, tem um efeito extremamente importante no reparo da cartilagem articular, redução da degradação do colágeno, então uma redução da degradação do colágeno associado ao aumento da sua síntese, né? Então aqui muito importante para a regeneração, para o reparo da cartilagem articular. E além disso ainda, um importante efeito anti-inflamatório por meio da inibição da interleucina 6 e da COX-2. Então, dessa forma, ele tem efeito anti-inflamatório e anabólico, ou seja, fatores de crescimento que estimulam a produção de colágeno, redução de óxido nítrico associado com o fator transformante de crescimento transformante beta-1, reduz a apoptose de condrócitos e ali também uma redução na degradação da cartilagem articular por meio da inibição das enzimas, né, da produção de enzimas colagenases. Ok, pessoal? Muito bem. Ok, então agora, né, sabendo do seu mecanismo de ação, nós sabemos que ele tem um potencial bastante grande no uso, né, em cavalos com artropatias, com doença articular degenerativa. E aqui eu trouxe algumas evidências científicas para vocês, né, relacionadas com alguns artigos que utilizaram o estanozolol, né, em pesquisas, logicamente demonstrando aqui o seu importante efeito no tratamento da osteoartrite. Então esse artigo aqui é um artigo bem interessante, né, que demonstrou aí o efeito do tratamento intraarticular de estanozolol sobre a membrana celular e a cartilagem em um modelo, né, utilizando ovinos, em um modelo de osteoartrite utilizando ovinos. Nesse trabalho, eles fizeram a indução da osteoartrite no joelho, na articulação femorotibiopatelar, por meio da meniscectomia. Então, eles tiraram o menisco para induzir, logicamente, um quadro de osteoartrite. E isso é um modelo super eficaz no desenvolvimento de osteoartrite. Tá? É um modelo bastante aceito e um padrão ouro, né? No caso aí para o modelo experimental com ovinos. Tá? Essa meniscectomia foi feita no menisco medial. Tá? Muito bem. E aí, né, nesse processo, eles fizeram a avaliação radiográfica inicial, né, e daí depois, né, em vários tempos, e também administraram 1 mg de estanozolol intraarticular durante vários meses. No final do estudo, tá, o que eles encontraram? Aos 9 meses, se não me engano, que o estanozolol reduziu a formação de osteófitos e a reação no osso subcondral e promoveu regeneração da cartilagem articular em comparação ao placebo. Então, nessas imagens aqui, a gente vê, né, um corte histológico de uma cartilagem, né, de um animal que recebeu placebo e aí comparando, logicamente, com a cartilagem articular de um animal que recebeu o tratamento com estanozolol. Então, aqui uma cartilagem bastante regular, aqui bastante proliferação de condrócitos. Nós temos aqui a diferença, né, dessa articulação aqui com a cartilagem totalmente destruída, né, num animal que recebeu o placebo para uma articulação que recebeu o estanozolol. O início do o tratamento iniciou logo após a meniscectomia. Então, inicialmente, o estanozolol preveniu o desenvolvimento da osteoartrite e da destruição articular. Aqui embaixo nós vemos ainda um animal tratado com estanozolol, né, com uma alteração bastante superficial da cartilagem, no entanto, com uma espessura bem maior com os grupos placebo. Tá? Além disso, também alterações ou diferenças também no osso subcondral.
Ok? Muito bem, então nesse artigo aqui foi observado um resultado, né, de 2013, esse artigo bastante interessante por meio, né, desse modelo com ovinos com a meniscectomia, com osteoartrite induzida por meniscectomia. Em 2015, né, também foi feita uma avaliação do estanozolol intraarticular em equinos para manejo da claudicação associada com osteoartrite considerada aguda, com até 1 mês de evolução, e osteoartrite crônica, né, já com mais sinais relacionados, né, com alterações articulares relacionadas e com um tempo maior de evolução. Nesse artigo foram utilizados 31 equinos com osteoartrite aguda, sendo que 21 desses 31 receberam estanozolol 5 mg cada 7 dias, 1 a 4 aplicações intraarticular, e 10 animais receberam placebo. Os animais com osteoartrite crônica, né, 21 animais, 19 receberam estanozolol 5 mg, né, por cada 7 dias, 1 a 6 aplicações, eles aumentaram o número de aplicações intraarticular, e 10 receberam placebo. A terapia, as administrações eram reduzidas, paravam as administrações quando a claudicação ela era reduzida, né? Quando existia um resultado positivo, quando cessava a claudicação. Resultado positivo foi observado em 82,5% dos animais tratados e houve remissão total da claudicação em 15 de 21 animais com osteoartrite aguda e 11 de 19 animais com osteoartrite crônica. Sendo que os animais com osteoartrite aguda tiveram remissão após a segunda aplicação e os com osteoartrite crônica após a 4ª aplicação. Tá? Então, esse estudo também demonstrou, em casos de desenvolvimento natural de osteoartrite em equinos, um efeito bastante interessante. Um resultado positivo em 82,5% dos animais tratados. Muito bem. Além disso, ainda, esse trabalho também avaliou o estanozolol intraarticular em cavalos com osteoartrite. No entanto, eles tentaram buscar a menor dose capaz de reduzir, né, de ter um efeito positivo na claudicação em equinos com osteoartrite. Para esse trabalho foram utilizados 24 animais com claudicação de grau 2 de 5, isso era um padrão, né, um critério de inclusão, claudicação de grau 2, de acordo com a escala da IP, devido a uma osteoartrite no boleto. Então, eles padronizaram a articulação também. Então, todos os 24 animais tinham osteoartrite no boleto. Na primeira avaliação, uma claudicação de grau 2 de 5, de acordo com a IP. Tratamentos foram realizados, então, com estanozolol 1, 2,5 e 5 mg intraarticular a cada 7 dias até a redução de 1 grau na claudicação. Então, se o animal tinha 2 graus, redução de 1 grau já ficava com grau 1, uma claudicação extremamente leve. Tá? Então, eles utilizavam a cada 7 dias até a redução de 1 grau na claudicação. Lógico, os equinos foram distribuídos em diferentes grupos, né, e cada um recebeu um tipo de tratamento. Resultados: estanozolol 5 mg teve uma redução ou ausência de claudicação em 83,33% dos animais tratados após a segunda aplicação. E o estanozolol 1 ou 2,5 mg e apenas 66,6%. Um ponto de corte para ele seria, né, para avaliar principalmente a dose mais eficaz, é que no mínimo 80% dos animais tivesse uma redução ou ausência de claudicação. Tá? Então, como conclusão, né, 2 tratamentos com 5 mg intraarticular de estanozolol, ele produziu uma redução significativa no grau de claudicação em equinos com osteoartrite precoce, ou seja, osteoartrite em um quadro mais inicial. Uma coisa que eu esqueci de falar, né, esses equinos eram até 1 mês do início da doença. Tá? Então, eles pegaram casos precoces da doença também para fazer essa avaliação. Muito bem, pessoal. Então, temos uma evidência científica bastante importante, né, de que o estanozolol ele é um produto muito bom no tratamento da osteoartrite, né, com uma terapia DMOLD. Ele previne a evolução da doença, como visto naquele modelo de ovinos, e ele realmente reduz a claudicação e os sinais clínicos em osteoartrite de ocorrência natural em equinos, como visto nesses 2 trabalhos. Ok? Muito bem, então como que nós podemos fazer a aplicação clínica do estanozolol? Em quais doenças articulares ele pode ser utilizado? Bom, o que nós já vimos até agora, na osteoartrite.
né? Na osteoartrite é extremamente importante ou útil o uso do estanozolol, porque ele tem um efeito bastante importante anabólico e anti-inflamatório. Coloquei aqui esse caso, tá? Que vocês vão ver o desfecho final, ele é bastante interessante e ele deixa aí uma coisa para a gente pensar. Então esse cavalo aqui é um cavalo crioulo, tá? Vou colocar o vídeo aqui para vocês. Um cavalo crioulo com uma claudicação importante. Tô até visto macanudo, né? Torácico direito, observada nitidamente ao próximo linha reta. Esse cavalo tinha uma piora bem importante no grau de claudicação quando avaliado em círculo. Vou colocar de novo aqui o vídeo. Aí. Esse cavalo já é um cavalo. Tô até visto macanudo, né? Tá? E recentemente tinha sido observada essa claudicação. Tá? No exame clínico, né, encontrei bastante efusão na articulação, no recesso dorsal da articulação interfalética distal, com dor à palpação, né, uma dor importante à palpação na região do recesso. E aí, né, investigação diagnóstica com radiografia. E na radiografia, logicamente, nós não vemos muitos achados importantes, tá? Radiográficos. Temos aqui, né, a articulação interfalângica distal, as margens articulares estão lisas, estão limpas, né? Aqui uma dorso palmar 0 graus, também ok, quem sabe um pouquinho de redução do espaço articular lateral, e aqui também uma dorso palmar oblíqua 60. Muito bem, então um quadro de osteoartrite leve. E aqui nós vemos bastante aumento de volume, né, na região do recesso dorsal da articulação interfalângica distal. Então, ultrassonografia, né, tinha bastante sinovite, bastante acúmulo de líquido, mas poucas alterações relacionadas com as superfícies articulares e com margens articulares. Muito bem. Tratamento, né? Na época, né, eu fiz toda, né, expus as principais formas de tratamento que nós podíamos ter nesse caso, né, um caso que realmente mereceria uma terapia de molde regenerativa, porque ainda praticamente não tinha os sinais radiográficos, né, era mais um quadro bastante inicial de osteoartrite. E aí, logicamente, né, eu expus, né, a possibilidade de utilização de ortobiológicos, né, de repente até do hidrogel, alguma coisa nesse sentido, mas não foi aceito pelo proprietário em função de custos. E aí o que a gente fez? Fez o que, né, ele queria tentar fazer um tratamento pelo menos com corticosteroide, e eu apliquei. Fiz uma aplicação de corticosteroide, baixa dose. Vejam nesse vídeo aqui como nós temos bastante efusão. Então, quando eu coloco a agulha no recesso dorsal, nós vemos muito líquido, um líquido com pouca viscosidade, né? Bastante reduzida a viscosidade. E aí nós fizemos a aplicação de triancinolona, 6 mg nessa articulação, né? Reduziu muito os sinais clínicos, ela ficou super bem durante aí pelo menos uns 6 meses. Tá? 6 meses depois, o cavalo voltou a mancar, voltou a claudicar, e aí, lógico, fomos avaliar, né? Eu sempre, nesse caso, eu opto por nunca, né, quando não tem outro jeito de fazer outra terapia, com corticoide, eu utilizo no máximo uma aplicação, e na próxima avaliação, o que nós vimos? Exatamente, né, examinamos o cavalo, tinha muita efusão, muita dor, a claudicação estava pior, e nós tivemos essa imagem radiográfica. E nessa imagem radiográfica, quando eu fiz primeiramente a lateromedial, o que eu observei? Eu não conseguia fazer uma projeção 0 graus lateromedial que ele, né, me demonstrasse o espaço articular. Eu não conseguia, ela ficava sempre um pouquinho oblíqua. Achei muito estranho, tá? Quando eu fiz a dorso palmar 0 graus, o que eu vi? Uma redução muito importante do espaço articular lateral da articulação, um colapso articular, tanto nessa 0 graus quanto nessa elevada aqui, eu faço ela elevada, né? A dorso proximal palmar distal oblíqua 60, tá? Então vemos aqui redução do espaço articular. O que significa isso? Significa que houve perda de cartilagem articular, né? O animal teve uma perda importantíssima de cartilagem articular que levou ao colapso, tá? Então, quando nós vemos aqui esse achado, né, de perda de contato do osso subcondral com redução dessa linha radiolucente, significa exatamente perda da cartilagem articular, tá? Então, né,
Eu acredito que isso é uma evolução, né, que muitos de nós já vimos, que já provocamos, né? Lógico, sempre importante expor ao proprietário as possibilidades de terapia. E aqui eu coloco, né, exatamente o que o Ricardo falou ontem. Primeiramente, o que não fazer, né? Corticosteroide, nesse caso, realmente não foi uma boa opção, tá? Uma terapia regenerativa, com certeza, ou muito provavelmente, teria um resultado diferente, uma evolução diferente, principalmente a médio e longo prazo, ok? E aí, nesse caso, realmente não tem mais o que fazer, né? Não recupera. Cartilagem articular não regenera, não tem como regenerar. E aqui houve uma perda total dessa cartilagem, com certeza. Outra aplicação clínica, né, descrita, né, na literatura, mas não em dados publicados, são dados não publicados, tá? Os dados publicados, né, isso aqui, lógico, é de artigo científico, mas é oriundo de informação pessoal, tá? Os artigos científicos realmente são limitados ali aos artigos, né, com osteoartrite. Mas em caso de cisto ósseo subcondral, né, foi descrita aí, né, nesses dados, né, informados ali, como uma possível aplicação do estanozolol, né, e é observado então redução após várias administrações de intraarticulares. Tá? Então, cistos ósseos subcondrais, né, aqui uma imagem radiográfica de um cisto, aqui uma imagem sonográfica de um cisto, vejam aqui osso subcondral, cartilagem articular, né, aqui o defeito no osso subcondral, então cisto com cloaca, e aqui o espessamento que o Jairo falou ontem também, né, da cartilagem, indicando uma condromalácia associada com esse cisto. Tá? Então, é possível, né, existe descrição do uso do cisto ósseos subcondrais. Além disso, ainda existe também descrição da utilização do estanozolol intracístico, guiado, né, por ultrassonografia e radiografia. Né? Aqui esse procedimento eu faço a campo, né, de injeção intracística. Nesse caso aqui não foi utilizado o estanozolol, foi utilizado um corticosteroide, né, com anestesia geral, a campo, guiado por ultrassonografia e radiografia para confirmar a posição da agulha para a infiltração intracística. E também é descrito o uso aí associado com a utilização de parafuso transcondylar. Tá? Todos dados e informações pessoais, né, presentes em um determinado artigo, mas não publicados. Muito bem, pessoal. Meu tempo era um pouquinho curto hoje, com o atraso acabou que eu tive que correr um pouquinho para não ficar muito tarde para a nossa mesa redonda, mas eu gostaria mais uma vez agradecer, né, a Covetros, juntamente com a Seva, pela oportunidade de estar aqui, né, falando um pouquinho com vocês sobre... vou voltar aqui. Falando com vocês sobre terapias articulares, um tema tão importante, né? E muitas vezes existe uma certa carência nesse conhecimento, né? Por nossa parte, por parte de médicos veterinários. Então, muito importante esses eventos de educação continuada para manter exatamente aí o nível, né, alto da medicina veterinária equina aqui no Brasil. Tá? Então agradeço aí a vocês mais uma vez pela atenção, quem participou da live, agradeço demais, tá? E tamo junto. Vamos agora para a mesa redonda, ok? Aula, muito bom rever conceitos e aprender um pouco mais sobre estanozolol. Boa noite, Jairo. Olá, boa noite. Olá, olá, boa noite. Agora vai. Estamos já conectados já? Já estamos conectados? Eu acho que tá ok. Pessoal, boa noite a todos vocês. Júlio, obrigado por estar aqui. Jackson também. Infelizmente o Ricardo, ele não conseguiu comparecer. Uma pessoa muito culpada também. Mas vamos discutir aqui. Primeiro, quero agradecer aí a participação de vocês. Eu estou aqui também muito feliz de estar no meio
de pessoas também competentes, que é um evento organizado pela Covetrus e a Seva, é, é um evento com um foco educacional. Acho que cada um de nós compartilhou bem a experiência, falou de alguns tópicos teóricos e principalmente essa questão das terapias que é tão importante, né? E principalmente as empresas, eu comentei isso no dia da minha apresentação, das empresas que se preocupam principalmente com permitir que seja permeável o conhecimento, levando em consideração que nós temos tantos veterinários aqui no Brasil, tantas faculdades de veterinária, e realmente a gente sabe que é muito heterogêneo o nível, né? É muito heterogêneo e é muito importante sempre fortalecer a base, fortalecer a fisiopatologia, a anatomia, o exame físico, porque às vezes muitas pessoas gostam de terapia, mas a terapia acaba sendo uma receita de bolo, às vezes em base diagnóstica, é uma coisa que Jackson defende, Júlio defende, eu defendo, Ricardo defende, e é muito bom estar aqui com os laboratórios, dando esse suporte para os profissionais, e principalmente porque nós sabemos que nós temos condições de permear isso, nós que de uma outra maneira somos pessoas que participamos dentro da educação. Então eu fico manifestando aqui minha alegria e, e me pediu a Juliana e a Camila para tentar discutir e moderar alguns tópicos. E primeiro, rapidamente, eu gostaria de lhes perguntar o que vocês acharam da semana e o que foi o mais relevante que vocês tiveram, né, em termos da semana como um todo. Foi fantástico, né, Jairo, essa troca de experiências que a gente pôde ter durante todos esses dias. E certamente quem esteve acompanhando aproveitou muito. E cada vez mais a gente vê que realmente os laboratórios eles se preocupam cada vez mais na prestação de serviço e não somente na venda dos produtos. Isso é fantástico. E eu acho que é algo que ficou marcado certamente em todos que viram. Eu consegui assistir ao menos parte das aulas todos os dias, é no fortalecer a base do entendimento da fisiopatogenia da osteoartrite. Porque, como o Jairo falou, eu sei que muitos querem saber o tratamento, é a maior dúvida, o Jairo deve receber mensagens e os cursos de bom, mas como trata? Como trata? Aonde, na verdade, o pulo do gato está em entender a fisiopatogenia da osteoartrite para a gente saber como modular as várias fórmulas, moléculas e manejos que a gente pode fazer, entendendo o contexto. E o Jackson mostrou um caso bem vida real aí, que tinha pequenas alterações e por dezenas de motivos infiltrou corticoide, o cavalo degenerou, colapsou a articulação, que isso a gente vive muitas vezes, mas quanto mais entendimento a gente tiver, mais artifícios a gente vai ter para convencer o proprietário e cada vez mais, e hoje a gente pode dizer que o Cliante é um dos precursores no Brasil de trazer novas terapias, né, Jair? Então isso certamente ficou marcado nessa semana das terapias, o entendimento da fisiopatogenia da osteoartrite. Isso, com certeza, foi o mais relevante. E aí, claro, a gente vai entrando nas particularidades de como usar cada tratamento, e isso a gente vai discutir agora na sequência. Obrigado, Júlio. Jackson, te passo a palavra na mesma pergunta do Júlio. Obrigado. Olá, Jairo. Olá, Júlio. Uma satisfação enorme estar aqui nessa mesa redonda com vocês, né? Dois profissionais que eu tenho uma admiração assim enorme, né? Jairo, meu grande mentor, né? E o Júlio aí um profissional que dispensa comentários. Então, para mim é uma satisfação muito grande. Bom, essa semana das terapias realmente, né? A questão, né, dos laboratórios, né, se unirem, de ter tido essa iniciativa para promover, né, o crescimento da medicina veterinária equina, o aumento do nível da medicina veterinária do Brasil, foi algo que para mim foi extremamente gratificante, principalmente fazer parte disso, né? Então, isso eu achei incrível.
E como o Júlio falou, né, é o entendimento, né? É você não usar uma terapia por uso ou porque ela está listada lá. Ah, uma terapia tal, como eu falei na aula, né? Ah, tratamento de osteoartrite. Vai ter uma lista gigantesca de produtos que podem ser utilizados para o tratamento, tá? Mas qual é o tempo? Quando que eu posso utilizar esse produto? Em quais casos eu vou utilizar, né? Isso é muito importante. É ter um diagnóstico específico, é entender a fisiopatologia da doença para poder aplicar especificamente e, consequentemente, ter um melhor resultado, né? Promover isso eleva o nível da medicina veterinária equina no Brasil, né? Então, com certeza também esse tópico foi para mim o mais relevante, né? É transmitir, é compartilhar esse conhecimento e estimular. Eu acho que principalmente isso, estimular com que cada vez mais se procure esse entendimento, né? Se busque, né, a compreensão exatamente dos mecanismos da doença, né, saber quando usar, onde vai atuar para poder exatamente ter resultados mais satisfatórios. Obrigado, Jackson, muito obrigado. Imagina. Bom, uma das coisas que nós discutimos, principalmente, eu cheguei a comentar um pouco sobre essa. Nós temos hoje em dia no Brasil muitas facilidades, né? Eu acabo viajando em alguns países e não sempre em todos os países a gente tem as facilidades de ter tanta variação de produtos. Tem alguns produtos que a gente não tem aqui, que são bons, realmente, que a gente não tem. Um deles, o Jackson comentou, como por exemplo está no Solol, realmente um produto que eu particularmente também gosto muito. E inclusive até o André Lolo, né, que trabalha com cavalo de salto, ele até comentou no chat que você tinha tratado um cavalo e tinha tido uma experiência muito boa também, o que eu tenho visto também. Mas nós chegamos em um ponto assim de quente de discussão, que é principalmente quando nós fazemos presença ou a gente sabe que tem importação de produtos que tem no Brasil, né? Tem no Brasil, mas de qualquer maneira às vezes são trazidos de fora, às vezes acreditando que os produtos são melhores ou alguma situação similar. Qual que é a opinião que vocês têm em relação a essa importação ilegal ou às vezes uma importação, na verdade não é nem importação, né? Uma entrada ilegal de produtos, né? Que às vezes já tem aqui e às vezes não sei se é uma questão mais cultural ou o que será que acontece, mas a gente vê que isso acontece com bastante frequência, às vezes com bastante, faz muito tempo também. Eu lembro até, antigamente, o Children, ele começou a ser, eu lembro que eu participei das campanhas do Children no começo, eu sempre fui fã número 1 do Children, né? Depois o Júlio também pegou firme aí com os bifosfonatos em relação a toda a parte da educação. E eu lembro que na época onde o Children não era ainda um produto comercializado oficialmente, e eu lembro que você trazia frascos de Children antigamente, mas nós tínhamos a grande vantagem de ter o Children. Mas qual que é a opinião que vocês têm hoje em dia? Como que se enfrenta essa situação? O que vocês visualizam? E uma parte filosófica em relação a essa entrada de produtos que não são oficializados aqui no Brasil. Vai contigo aí, Jackson. Depois eu comento. Então, assim, com relação a essa questão, né, é bem como o Jairo falou ontem na sua live, né, a questão ali do Adequan, né, nós temos um produto que tem um efeito, né, comprovadamente um efeito melhor, né, aqui no Brasil, fabricado no Brasil, que é o Cartrofen, né, que é polissulfato de pentosano, mas muitas vezes por ser bonito, né? Eu tenho um produto importado. Às vezes é a questão de logicamente, abrir o peito e falar, não, eu trouxe um produto de fora, ele vai funcionar bem porque é importado. E na verdade não, né? A gente sabe que, né, o sulfato de pentosano, o Cartrofen, tem um efeito melhor, né? Atua em mais pontos, né, no seu mecanismo de ação, em comparação com o Adequan. Então, eu acho que é mais status mesmo, né? Muitas vezes. Eu trouxe um produto de fora, então por isso, né, entre aspas, ele pode funcionar melhor. Então, isso é algo que eu acho que é meio que cultural, né? Acho que partindo dessa parte filosófica, existe uma cultura muito
muito impregnada de que o produto nacional ele não tem, né, um efeito tão bom quanto o produto que vem de fora. Mas isso sem, muitas vezes, ter o conhecimento exato de como aquele produto que nós temos aqui vai atuar, né? Cartrofen, sabe nem onde que atua dentro da fisiopatologia da osteoartrite. Adequan não sabe também. E aí o produto de fora vai funcionar melhor, mas aplicando sem conhecimento, né, muitas vezes, e realmente só por uma questão de status. Então eu vejo mais ou menos dessa forma, né? Lógico, produtos que nós não temos aqui no Brasil, né, como o estanozolol, né, aí é diferente, né? É um produto que a gente não tem e que para a gente poder usar, né, em alguns casos, né, para poder beneficiar alguns animais aí que estão precisando, realmente não tem muito outro jeito de fazer, tem que trazer de fora mesmo, né? Há mais ou menos 15 anos atrás, quando eu estava na faculdade ainda, a chilazina 10% ficava trancada no armário porque não existia no Brasil e era uma briga para poder utilizar. Então, culturalmente no Brasil, a gente tem essa tendência, porque se a gente pegar 15 anos atrás, a gente não tinha acesso a muita coisa, e de 10 anos para cá a gente começou a ter acesso ao que há de mais moderno no mundo todo, com raras exceções. E eu converso com muitos alunos nossos da mentoria, que são da América Latina, alguns do Oriente Médio, e como eles têm dificuldade em ter medicamentos nos países. Pega aí, Jairo, a Colômbia tem alunos que não têm acesso ao Tildren, por exemplo, a medicamentos básicos. Então, realmente, a gente é privilegiado aqui no Brasil de ter colegas veterinários e laboratórios que hoje a gente consegue ter no Brasil de fácil acesso. E eu vejo aí, por outro lado, que realmente tem essa questão cultural de que o medicamento veio dos Estados Unidos, é melhor do que o comercializado no Brasil. Isso não existe de modo algum. Hoje se equipara, se equivale, a gente tem essa praticidade. E eu vejo realmente alguns produtos com muito maus olhos que vem aí, somente a turma que mora próximo às fronteiras acaba trazendo muitos produtos do risco, né? Eu tenho um caso emblemático para mim de um cavalo com osteoartrite intertársica já avançada, onde entre parte do plano de tratamento era a gente usar o Tildren, mas por questões que o proprietário encontrou uma facilidade de ter o Zoledron trazido de fora do país, resolveu aplicar esse Zoledron. E a gente sabe que é proibido no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, e eu tenho acompanhamento clínico e radiográfico desse cavalo, e exatamente no momento que começou a aplicar o Zoledron, deu poucas semanas, esse cavalo fez um infarto ósseo na tíbia, né? Então, isso me marcou muito, como aí um caso que o barato saiu muito caro para esse cavalo, um cavalo que teve que ser aposentado precocemente, né? Então, dentre tantos exemplos, eu com toda certeza acredito e confio que a gente não precisa trazer de fora, porque a gente tem no Brasil produtos como o Cartofen, Tildren, entre tantos outros que a gente pode compor aí nossos tratamentos para grande parte das lesões que os cavalos têm. Obrigado, Júlio. Realmente, eu acho que eu sei que quando às vezes tem pessoas que vêm fazer treinamento de fora, é impressionante ver quanto as pessoas procuram medicamento, né? O volume de pessoas que compram detomidina, que compram butorfanol, que compram, às vezes, alguns medicamentos que realmente é difícil de conseguir fora. E o Brasil, né? Eu sei bem, né? Porque eu sempre elogio muito o Brasil em muitos aspectos, né? Eu não sou brasileiro, mas eu sinto que sou brasileiro também, né? Eu tenho aqui família, trabalho, empresa, tudo. Então,
Eu sempre vi o Brasil com um poder de relacionamento internacional. O Brasil é um país que tem empresas sérias, é um país que faz pesquisa, é um dos países que mais publica no mundo, tem relações internacionais muito fortes, organizou Jogos Olímpicos, Copa do Mundo. Então, claro que esse mercado farmacêutico, esse mercado laboratorial, ele é muito forte, muito sério, baseado em pesquisa, sempre está tentando inovar, fazendo contato de fora, fazendo eventos como esse também. Isso indiscutivelmente faz que a gente tenha muitas facilidades e a gente deve valorizar também o que a gente tem aqui dentro, até para proteger a economia, né? Porque isso também é muito importante, né? A gente tem empresa, nós todos temos empresa e uma forma de proteger as empresas é exatamente blindando um pouco esse tipo de manobras, além de alguns produtos que eles são totalmente contraindicados. E tem outro grande problema, né? Que seria outro assunto importante que é às vezes a falsificação, né? Porque a falsificação é outro problema sério, né? Eu cheguei a ver um frasco de butorfanol que a data de fabricação era depois de ter pego ele na mão, né? Então, quer dizer, hoje nós estamos imagina, hoje estamos que dia é hoje? 26 de outubro, imagina que a data de fabricação fosse 3 de novembro. Então, às vezes a gente vê que a falsificação é outro problema gravíssimo também, porque às vezes a gente acha que está com o produto e não está. Mas muito obrigado pelas opiniões. Se vocês quiserem, às vezes, levantar alguma questão, uma questão técnica, alguma questão, e eu até eu estou acompanhando aqui o chat, quando vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu estou aqui, exatamente aqui, Camila colocou para colocar as dúvidas. Uma coisa que é uma realidade, e eu acho que vocês já presenciaram isso, às vezes a pessoa quer decorar a receita de bolo do tratamento, mas na hora de aplicar, quando não conhece o princípio da fisiopatologia, mistura o conceito de um children, mesma coisa que um cartrofém, certo? Dando um exemplo de dois produtos, assim como tem outros produtos, que é uma questão interessante. Então, às vezes tem situações onde fala, não, o pessoal veio comprar aqui o cartrofém porque falou que era melhor que o children, ou veio comprar children porque era melhor que o cartrofém. Às vezes esse conceito, um conceito totalmente errôneo, né, onde a gente vê que tem confusão, principalmente na hora da seleção das terapias. E dentro dos assuntos, né, nós discutimos 4 tópicos ortobiológicos que nós temos no Brasil. Nós discutimos bifosfonato que nós temos no Brasil, glicosaminoglycanato polissulfatados que nós temos no Brasil e só o estanozolol que a gente não tem no Brasil, mesmo um produto bom, útil. Tomara que algum dia a gente tenha esse produto aqui, certo? Mas é uma confusão gravíssima em relação ao conceito, né? Em relação ao conceito. É a mesma coisa que falar, o que é melhor, raio-x ou ultrassom? Não tem resposta para essa pergunta. Vocês têm vivenciado isso? Vocês acreditam que talvez seja interessante manter esse ciclo de educação, porque nós estamos convencidos como educadores também que a melhor forma de corrigir isso não é nem tendo uma tendência de moda, é literalmente com capacitação. Qual que é a opinião que vocês têm tido em relação a essa dificuldade que a gente vê aí fora, da mistura de conceitos e essa realidade que a gente enfrenta? Por favor, Júlio. Fala aí, Jackson. Pode responder, Júlio, pode, fica à vontade. Realmente, assim, aí tem vários lados dessa, não é uma moeda de duas faces, eu acho que acaba envolvendo todo o mercado. Eu acho que a palavra que o Jairo falou é educação, porque eu acho que esses conceitos a gente precisa fazer circular em toda a cadeia, todo o mercado do cavalo. Porque o que eu vejo como um veterinário de campo, tá no campo, no dia a dia, como muitos que estão aí nos assistindo, é que muitas vezes o proprietário acaba tendo um certo poder de entender, ou na verdade não é nem poder, cada vez mais tem acesso ao conhecimento, e nem sempre um conhecimento de alto nível, e quando chega lá na ponta, na loja veterinária, na agropecuária, acaba
comprando gato por lebre, né? Então, eu acho que esse conceito de, bom, para que serve o bifosfonato? Para que serve o cartofeno? Para que serve outras terapias? Isso precisa ser expandido não só entre nós veterinários estudantes, mas para o resto da cadeia. Então, o que eu falo, Jário, Jackson, eu atendo muito, e por muitas vezes o que eu faço, né, que é bem diferente do conteúdo que eu posto lá no Instagram, que o foco é veterinários e estudantes, eu mando um newsletter para os meus proprietários. O que é uma newsletter? É simplesmente um pequeno artigo lá no WhatsApp, falando o que é osteoartrite, opções de tratamento, para que serve cada tratamento, porque eu tenho, sei lá, centenas de proprietários na minha lista de WhatsApp. Então, é uma forma deles terem um conteúdo de qualidade e saber para que serve cada terapia. E cada vez mais eu cobro dos nossos alunos e mentorados se você for na propriedade, o proprietário muitas vezes não está lá, você fez o diagnóstico, na maioria das situações, meu amigo, marca uma reunião pelo Zoom, pelo WhatsApp, fala com esse proprietário, emite um laudo, mostra as opções de tratamento e fala para que serve cada opção de tratamento, para ele entender e compreender. Porque muitas vezes, se você ficar naquela, tira um print, uma foto, manda pelo WhatsApp, é uma conversa que muitas vezes você não tem como comprovar depois que você solicitou determinado tratamento e ele não fez. Então, quanto melhor documentado tiver isso, certamente vai facilitar. Então, minha opinião é essa. Acho que toda a cadeia, todo o mercado equestre tem que ter acesso a esse conhecimento e, claro, de acordo com o nível, a gente vai traduzindo, facilitando o entendimento, né? Que é o que eu tento fazer com todos os proprietários, treinadores que convivem comigo. Excelente, Obrigado, Júlio. Júlio. Realmente, né? A educação, eu acho que é o caminho, né? A educação dos colegas, nós, na nossa classe veterinária, né? Na cadeia geral, né? Tanto com grandes quanto com pequenos animais, com qualquer espécie. Eu acho que a educação continuada é muito importante. Hoje nós temos aí, quantos está agora? 400, quase 500 universidades. 537, eu acho. Já estou defasado já. É tão rápido que cresce que a gente fica defasado rapidamente. Então nós temos aí 537 universidades de veterinária no Brasil, entregando, né, muitos veterinários aí para o mercado de trabalho, né? E o conhecimento que é adquirido muitas vezes é bem aquém daquele necessário para enfrentar, como sempre diz o Júlio, o campo de batalha, né? A vida real, né? O mercado. E nessa questão, né, eu acho que todo esforço, né, em educação continuada ele é extremamente importante. E isso reflete na escolha, né, correta, adequada dos tratamentos, das medicações, né? Com certeza isso tem um reflexo bem interessante. Achei muito bacana quando me convidaram para essa live, né? E foi realmente esse o motivo, né? Tentar, né, dar uma padronizada, né, mostrar um pouquinho do uso, né, de cada fármaco, né, que a gente trabalhou aqui, que a gente comentou, para tentar realmente melhorar o entendimento da nossa classe, né, dos médicos veterinários, quanto a indicação de cada um, quanto a função, quanto, enfim, né, e quanto as outras informações ainda não foram obtidas, né, além disso, em todas as aulas que foram dadas, né, Júlio, Jairo, Ricardo. Então eu acho que a educação é extremamente importante. A questão ali, né, da falta de conhecimento, ela é muito perigosa, né? Ela é muito perigosa. Eu tenho uma experiência, assim, algumas experiências que eu sempre, aquela prática que o Júlio falou, eu sempre laudo todos os exames que eu faço, tá? Todo exame clínico, eu tenho um laudo completinho de toda a descrição do exame, anamnese, diagnóstico, imagem, tudo, e no final eu sempre tento colocar o porquê eu usei aquela determinada terapia, né, justificando,
né, justificando o uso. E, por incrível que pareça, mesmo assim, isso às vezes, né, lógico, isso ajuda muito, mas a falta de conhecimento ela é tão perigosa que eu já fui taxado de, não sei, de louco, de burro, porque colegas não tinham aquele conhecimento e falavam que aquilo não existia. E o proprietário optou por não acreditar em mim, né? Já aconteceu isso. Então, falta de conhecimento gera todo esse problema, né? Às vezes você tem conhecimento de determinada coisa, está aprendendo todo dia, mas às vezes pela falta de conhecimento de outra pessoa, aquilo não está certo porque não é do conhecimento dela, né? Porque ela nunca viu, né, falar, então aquilo não é o correto. Já passei por isso, né? Então, acho que a educação, nesse sentido, né, ainda mais com todo esse número, esse volume de universidades de veterinários saindo para o mercado de trabalho, ela é o caminho, é o principal, né? Tentar minimizar todo esse problema que está acontecendo em função disso, né? Então, mais uma vez, até parabenizo pela iniciativa, né, Jairo, junto ali com a Covetros, né, fazer e de tentar sempre buscar melhorar, né, a nossa medicina veterinária equina aí no Brasil. Muito bom. Obrigado, Jackson. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala, é muito simples, a ignorância é atrevida, né? Exatamente. Essa frase eu gosto muito porque a pessoa não sabe o que não sabe até quando vê isso pela primeira vez, né? Então é incrível isso porque realmente eu te entendo, certeza Júlio te entende, e é isso que acontece às vezes. O André perguntou aqui para nós se nós temos experiência com a utilização de glicosaminoglicanos intraarticulares. E se sim, o que nós achamos? Vocês querem comentar alguma coisa? Eu vou passar a bola para você nessa, porque é uma pergunta interessante. Porque eu queria que você explicasse qual a diferença entre o glicosaminoglicano e o pentosano. Porque essa é uma daquelas lá que fica... Será que é a mesma coisa, o pentosano e o glicosaminoglicano? Será que são diferentes? Aí para falar das... Sim, eu respondendo para... Obrigado, Júlio. Respondendo para Andrei, discutindo isso, na verdade, um glicosaminoglicano, né, que nós já discutimos isso aí na nossa bate-papo, a diferença com o sulfato de pentosano, eu mostrei a diferença especificamente do sulfato de pentosano, que ele tem inúmeras características diferentes que são adicionais a um glicosaminoglicano, como, por exemplo, eu não vou até citar nomes comerciais, mas que não tem as características do pentosano, como, por exemplo, essa questão da perfusão óssea, o fato de ser lipolítico, trombolítico, de reduzir a necrose, de modular a migração dos macrófagos no processo inflamatório na membrana sinovial. Então, realmente, a função particular do sulfato de pentosano sódico, ele é muito superior e muito mais completa do que um simples glicosaminoglicano. E uma coisa interessante eu particularmente, antigamente, eu cheguei a utilizar o Adequan quando tinha acesso, né? Eu morei um tempo nos Estados Unidos, a gente sabe que tem o multidoses e hoje em dia nos Estados Unidos se comercializa os frascos de várias aplicações, e a gente sabe que foi um produto bom em uma época, não é ruim, mas foi bom em alguma época, mas houve algumas complicações, principalmente em relação à imunossupressão articular, e houve alguns casos quando se utilizava intraarticular de infecção. Então, houve um boom muito importante, por exemplo, no Adequan, onde tinha mecanismo de ação de inibição do complemento e não tinha uma resposta imunológica ideal, e houve muitos casos que começaram a apresentar infecção. Daí você duplicou a dose, porque a dose era metade, e você começou a utilizar intramuscular. Paralelamente, na época, começaram as pesquisas do sulfato de pentosano, que é uma molécula, na minha opinião, muito mais completa, e essa diferença de mecanismo de ação fez dele um produto sensacional, né? Tanto assim que ele foi estudado no modelo dos cavalos de Carpo e no modelo de osteoartrites. E eu lembro um relato de um dos papers que eu li já faz um tempo, onde literalmente foi categorizado como uma molécula fantástica para a osteoartrites por todas as ações que ela tinha. E ele foi comparado cientificamente com o Adequan, né?
Mas o certo é que não é a mesma coisa um simples glicosaminoglicano do que o sulfato de pentossano. Essa é uma das grandes vantagens que ele tem. Respondendo à pergunta do André, antigamente se utilizava o Adequan intramuscular e intraarticular, tendo algumas consequências que eu comentei agora. Eu sei que tem um pentossano que ele se usa intraarticular. É um fármaco, não vou falar o nome comercial, não é do Brasil, é de outro país, tem indicação de utilização intraarticular, eu nunca utilizei intraarticular. E mesmo assim, a gente sabe que os produtos que se utilizam por via sistêmica, eles vão ter muito mais perfusão no osso subcondral do que um produto que se utiliza intraarticular, logicamente. Então, na verdade, eu não tenho experiência com a utilização de ni glicosaminoglicanos e especificamente o sulfato de pentossano intraarticular, e eu respeito sempre a prescrição, que é a aplicação de 4 vezes, uma vez por semana, a cada 5 a 7 dias, certo? Com o que eu comentei. Não sei qual que é a experiência que vocês têm em relação à pergunta do André. O André perguntou, sei lá, 6, 7 anos atrás, eu tive a oportunidade de infiltrar articular glicosaminoglicano e tive reação de flare, que é aquela reação inflamatória, né? Então, acabei nunca mais utilizando e realmente é um fármaco que, como o Jairo já comentou aí, foi comprovado aí que teve alguns malefícios, né? E a gente tem que entender também como funciona a indústria, o mercado, né? Como o Jairo falou, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, foi o auge do Adequan nos Estados Unidos, patrocinando grandes eventos, e hoje em dia já tem outras opções, né? E no Brasil, realmente, a gente tem um Cartofin, que é um pentosano, que não tem aí a sua utilização via articular, né? Eu nunca utilizei pentosano via articular, né? E, inclusive, o Jairo comentou lá na aula dele, né, que essa formulação do Cartofin não pode ser usada via articular, né? Então, deixar bem claro isso. E, de novo, o que eu acho que o Jackson comentou no início, né? Eu acho, tudo volta lá no diagnóstico, né? Muitas vezes a gente não tem um diagnóstico tão preciso, a gente começa a empilhar tratamentos, e a gente não sabe o que deu certo, né? Então, cada vez mais eu afunilo para chegar no diagnóstico e tento ter uma escala de tratamento sem ficar empilhando coisas e depois eu não sei o que realmente funcionou, né? Então, essa é a minha opinião quanto a isso. Obrigado, Júlio. Eu, Sim, Jackson, por favor. eu tive experiência uma vez tentei fazer, né, intraarticular e tive um quadro de artrite séptica. Daquela vez, nunca mais. Respeitando, como sempre, todo o protocolo de antisepsia e tal, artrite séptica, né? Então, desde aquela vez, nunca mais utilizei. Tive essa experiência ruim, realmente. Obrigado, Jackson. Uma coisa super importante que vocês comentaram, e o que acontece às vezes, eu acabei fazendo esse mapa mental, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, eu fiz um mapa mental de terapias, que todo mundo fala, bom, e como faz? O princípio da terapia é literalmente a fisiopatologia da lesão, isso daí não tem jeito, né? E uma coisa interessante é que, às vezes, se acredita que o fato de fazer, como o Júlio comentou bastante e muito bem colocado sobre a terapia multimodal, né, de, puxa, mas vamos escolher uma coisa, vamos escolher outra. Na verdade, o conceito da terapia multimodal, ele é um conceito que não tem nada a ver com a fórmula galênica de começar a disparar para todo lado. Isso não tem nada a ver. A especificidade do tratamento, ela gera especificidade de resultado. Então, foi bem essa colocação que o Júlio comentou no primeiro dia, da possibilidade, da facilidade de utilizar outras ferramentas, sabendo para que elas se utilizem, né? E, inclusive, muitas delas são sinérgicas, né? Então, é muito interessante ver isso, porque eu estou convencido de que a gente, às vezes, precisa utilizar o fármaco correto, no timing correto, no local correto, para ter um benefício que realmente a gente espera, né? E não muitas vezes
injetar um monte de coisa e às vezes selecionar por preço, né? Isso é um problema, né? Porque não sempre a melhor terapia é mais cara, mas muitas vezes a terapia cara é a que vai realmente resolver o problema. Eu acho que a questão é a confiança e o conhecimento e a confiança de escolher a terapia certa, na região correta, no momento certo, né? Porque se a gente falha, às vezes é muito frustrante queimar cartuchos muito fortes em patologias que não precisa, ou querer fazer, como o Ricardo falou ontem, milagres em situações que já passou o timing faz muito tempo, né? Aí vem aquele timing dos ortobiológicos nas fases iniciais, depois outros medicamentos multimodais, utilizar hidrogel, o estanozolol, potencialmente associado também com ortobiológico, ou finalmente uma terapia sistêmica coadjuvante ao problema, um bifosfonato, um sulfato de pentossano, e, logicamente, as técnicas de reabilitação, porque a gente sabe que não é só injetar. Se a gente não tira a causa primária, se tem um desvio de casco, aprumo, e o Júlio comentou isso também na escola de podologia, não é simplesmente injetar, tem que ver de onde vem os fatores sinérgicos que estão desestabilizando esse cavalo, né? Então, essa questão da especificidade, ela é extremamente importante. O que vocês acham em relação a valores? Como que vocês conduzem essa questão de valor quando falam, nossa, mas um prostrado, um pentossano, não é o mesmo valor, um bifosfonato, um children, não é o mesmo valor que uma ampola de ácido hialurônico ou uma triamcinolona, né? Então, como enfrentam essa realidade de a possibilidade de investir, falar com o proprietário, logicamente que tudo vem dentro da confiança do diagnóstico, né? Porque se a gente não tem diagnóstico, qualquer coisa é cara, né? Então, eu não sei se vocês podem opinar um pouquinho em relação a esse custo-benefício, custo de medicamento, como que vocês enfrentam essa questão? Bom, primeiramente, a abordagem, né, principalmente do proprietário frente a custos, ela é sempre difícil, né? Então você precisa modular o proprietário com relação a isso, né? Aquele caso que eu mostrei ali do colapso articular da interfalângica distal é um exemplo clássico, né? De gastar pouco, mas tem o cavalo por pouco tempo também, né? Então, geralmente eu uso esses casos onde existiu alguma catástrofe, alguma complicação por não querer gastar, por não querer investir, e é algo que acaba convencendo muitas vezes, né? Além disso, eu acho que vale a pena sempre, né, expor as possibilidades, prós, contras de cada tratamento, né? E quando existe algum contra, né, frisar bastante para tentar convencer exatamente o proprietário a investir, tá? Isso para mim, na minha rotina, não é muito fácil, tá? Fico muito contente quando eu consigo exatamente aplicar um tratamento, uma terapia, né, com Children, com Cartrofen, né, um ortobiológico, é muito bom, né, porque o resultado realmente, né, desde que um diagnóstico e seja uma indicação correta, o resultado é muito melhor, né? Mas infelizmente às vezes não tem como e aí acaba que é complicado, né? Fica difícil porque o resultado muitas vezes é catastrófico. O primeiro entendimento é primeiro entender o perfil de cliente que você está trabalhando e qual a expectativa desse cliente com esse cavalo baseado na realidade dele, né? Segundo ponto é que antes dessa questão do preço do produto, o valor do meu serviço jamais será inferior a qualquer um desses produtos. Então, essa é uma questão que eu bato muito na tecla, que você precisa valorizar o seu produto e você precisa expor as opções de tratamento. E, é claro, muitos perfis de proprietário, como eu tenho muitos que não sei que não vão investir, mas mesmo assim a gente precisa trazer a realidade, mas outros tantos a gente sabe muito bem aí, realidade, quem trabalha com manga larga marchador
é toda semana a égua sendo vendida 50% por 250 mil. É óbvio que se você souber vender o seu serviço, começando pela valorização do teu trabalho, dos teus honorários, você sim vai conseguir vender os tratamentos. Não tem dúvida. De acordo com o perfil do cliente que você tem. Então, é claro que são produtos que... caro para quem, né? Sabe? Então, começa aí, né? Se você cobrou R$ 150 o teu exame locomotor, qualquer produto será caro. Qualquer produto será caro. Mas se você já colocou a régua lá em cima, já começa diferente. Esse é o meu ponto de vista. Obrigado, Júlio. Aquela famosa o raciocínio e análise de o que é o valor e o que é o preço, né? E realmente eu concordo totalmente, né? E uma coisa que o veterinário precisa realmente desenvolver e melhorar é essa questão de se desenvolver como uma pessoa com perfil empresarial, valorizando o seu trabalho, às vezes até a forma de atender, a pontualidade, a forma de escrever, tudo isso, inclusive, é um valor agregado para a nossa profissão, né? Não é simplesmente ter bons produtos, etc. É todo um conjunto, concordo totalmente. Beleza, vamos então com uma última pergunta da Camila. Vamos ver o que vocês acham dessa pergunta. Uma ótima pergunta. Qual é a a experiência de vocês em relação à suplementação de colágeno e sulfato de condroitina? E indicação mais para prevenção ou tratamento? E outra coisa que podemos misturar as respostas, aqui o Anderson perguntou se temos alguma estratégia para evitar o viés de apenas aceitar as conclusões dos artigos científicos que concordam com sua opinião e, por consequência, eu não entendi bem. Vou ler aqui a segunda pergunta do Anderson, mas vamos discutir primeiro, vocês podem discutir sobre a experiência da suplementação de colágeno e sulfato de condroitina e se vocês encaram isso como prevenção ou tratamento. Jackson, quer começar aí? Pode começar, Julião. Certo. Bom, vamos lá. Eu trabalho com com suplementos talvez muito mais como um componente de prevenção ou de auxílio, mas que é difícil ou impossível mensurar a ação desses produtos, principalmente se você recomendar em algum tratamento, né? Porque normalmente ele não vai ser a única opção que você deu no tratamento, certamente injetou, fez fisioterapia, recomendou Children, enfim, né? Então, na maioria das situações, eu recomendo cavalos de nível médio a alto, já recomendo a prevenção, mas que, de novo, comprovações de real função no controle de osteoartrite já estabelecida é muito difícil, né? Ao menos na minha experiência, eu nunca consegui comprovar isso. Eu compartilho da mesma opinião. Também tenho utilizado, principalmente a suplementação para prevenção. É difícil mensurar. E outra, dados que comprovam, realmente científicos que comprovam o benefício também não se encontram, né? Então, realmente difícil. Eu sou um pouquinho cético com relação a essa suplementação oral, não sei, tenho muita dúvida se realmente isso chega lá e faz algum resultado. Sim, minha opinião é que em relação, por exemplo, principalmente vamos falar dos nutracêuticos, né? Os nutracêuticos, também acho que eu compartilho um pouco, acho que temos bastante variedade de nutracêuticos e uma grande diferença é principalmente a capacidade de absorção, né? Porque eu acho que os nutracêuticos, para algumas espécies, eles funcionam melhor. Então, por exemplo, o colágeno tipo 2, a gente sabe que para o humano, eu inclusive tomo colágeno tipo 2 e realmente sinto um bem-estar, sabendo qual que é a parte fundamental da matriz. Então, por exemplo, em humanos e em cães,
o grau de absorção e de favorecimento de alguns nutracêuticos, fato de condroitina, glicosamina, potencializado com vitamina C, etc. Alguns produtos eu acho que eles têm uma absorção melhor, embora não sejam o produto primário que eu utilizaria. Então, se a gente tem a opção de utilizar, a gente sabe que, eu não lembro exatamente números, mas o cavalo tem uma grande desvantagem, que é exatamente essa capacidade de absorção. Então, a gente sabe que tudo que for colágeno, as próprias glucosaminas, condroitina, por via oral, como nutracêuticos, elas existem no mercado, verdade, mas a suplementação oral, ela, na minha opinião, ela é limitada, baseada não na qualidade do produto, simplesmente na absorção do cavalo. Isso não acontece comumente em humanos e em cães, porque em cães é muito mais comum do que em cavalos e em humanos também. Então, isso por um lado. E esses fármacos, eles têm que ser utilizados também, os nutracêuticos, né? Porque não são nem nutrientes nem fármacos, né? Uma mistura entre os dois. Eles têm que ser utilizados a longo prazo, né? Para atingir níveis parecidos ao que acontece na creatina. Então, aquela história de colocar a energia certa, o produto no local correto, e o resto a gente dá um suporte, por que não? Se nós temos no mercado e às vezes o proprietário utilizar, mas não é a panaceia também, eu concordo que não é, né? Principalmente isso. Então, acho que é muito importante essa questão. Aqui o Anderson comentou se temos estratégias para evitar aquela situação de que alguns artigos científicos concordam com uma opinião e às vezes não concordam com outra opinião. Como que a gente encara isso? E aqui o Leonardo perguntou um pouco sobre a diferença entre os corticoides nas terapias, tipo, quando utilizar triamcinolona, betametasona, metilprednisolona, é uma outra boa pergunta. Não sei se Júlio quer comentar um pouco dos corticoides e depois nos falamos a opinião também em relação a corticoide e essa questão de resultados científicos também, né? A gente pode discutir um pouquinho isso de uma maneira rápida, para que já estamos acabando o tempo, mas para conseguir atender todo mundo. Está fechado o microfone, Júlio. Essa pergunta do Anderson foi muito interessante, né? Assim, é óbvio que grande parte do nosso trabalho é focado no que a literatura descreve e a gente vai tendo construções a partir disso, né? O que eu faço diariamente é estar sempre me atualizando, lendo artigos científicos com um viés muito crítico, né? Porque a gente sabe que, como tudo na vida, há bons artigos, artigos ruins. Então, eu busco isso e eu tento evitar o viés. E se a gente for encarar muitas descrições científicas, a gente realmente, eu vou citar uma que é motivo de discussão até hoje, principalmente quando ela foi lançada e que depois que o próprio tempo se comprovou, né? Foi a própria descrição dos primeiros artigos do Children, lá estudados pelo professor Denoir. Se pegar aquele artigo científico como um todo, tu vai ver que a estatística foi muito amiga. Mas se pegar 10 nos últimos trabalhos aqui mais recentes, acabou que se comprovou aquilo. Tem um trabalho que comprova a eficácia do Children em quase 400 cavalos. Comprova a sua segurança em mais de 1.800 cavalos. Mas se pegar o artigo original lá de trás, eu sempre já fui em congresso do pessoal discutir e não aceitar. Tanto é que nos Estados Unidos demorou mais de 10 anos para o Children ser aceito pelo FDA, comparado o que aconteceu na Europa, que foi muito rápido a aprovação. Então, assim, busque se atualizar, ter senso crítico. E quanto aos tipos de corticoide, né? Sim, eu tenho um senso crítico que a metilprednisolona, lá em teoria, lá nos estudos do Colorado, ela causa alguns danos à superfície da cartilagem articular. Então, em teoria, ela é recomendada para articulações de baixa mobilidade. A betametasona
tem um efeito anti-inflamatório que não é tão potente comparado a essas outras duas, e a triamcinolona, lá naqueles estudos, comprovou que com uma injeção ela tem um certo efeito protetor, né? Então, essa é a teoria muito resumida, né, quanto a isso. Então, na minha rotina, eu utilizo muito a triamcinolona e a metilprednisolona, que é o Depomedrol, não comercial mais conhecido, mas, para ser muito sincero, eu utilizo Depomedrol a depender das situações, inclusive em articulações com alta mobilidade, e nunca tive fibrose, nunca tive nada quanto a isso. Então, essa é uma questão que, por exemplo, se eu fosse seguir a risco o artigo científico, eu não estaria utilizando Depomedrol. E quem me conhece, quem está nos nossos treinamentos, sabe que eu utilizo, inclusive, Depomedrol na bursa do navicular há mais de 10 anos e nunca tive problemas de calcificação, de bursa, de profundo, causadas pelo Depomedrol. Obrigado, Júlio. Jackson, quer compartilhar um pouco da sua experiência? Eu tenho, com relação ao corticosteroide, né, tenho feito o meu uso na minha prática clínica, não particularmente não uso o Depomedrol, né, metilprednisolona em articulações de baixo movimento, justamente, né, pelas indicações, né, e pelo risco, né, de causar, né, que a gente sabe com base científica do Depomedrol, e tenho usado triamcinolona basicamente como corticosteroide, tá? Tanto em bursa quanto em articulações. O Depomedrol, o metilprednisolona, eu tenho usado em tarso distal, né? E em algumas situações, quando está uma doença mais evoluída, quando não passou do time de outra terapia, na quartela também. Porque no final vai acabar sendo a anquilose uma opção, tá? E eu também não promovo anquilose antes de terminar todo o efeito do corticoide quando ele não para de funcionar, né? A gente sabe que aí 50-55% de efeito, né, com álcool 70. Tenho utilizado bastante nos casos mais evoluídos de doença, onde o corticoide já não é mais uma opção, onde nenhum outro tratamento é uma opção. Muito obrigado, Jackson. Aqui o Matheus, ele colocou sobre a suplementação do colágeno, compartilhou aqui que a suplementação do colágeno está sendo ele sendo uma proteína, seria degradado no estômago pela pepsina. Ele teria uma função de suplemento oral, seria degradado como proteína. Na verdade, eu acho que já algumas perguntas que envolvem um pouco o metabolismo gastrointestinal, eu não me arriscaria a responder, não sei se vocês querem, mas de qualquer maneira, o interessante é saber aquele desafio que a gente tem principalmente com alguns medicamentos, alguns suplementos que são pela via oral. Mas muito obrigado aí também pelo Matheus, pelo comentário e a pergunta. Bom, eu acho que nós estamos já chegando no final, somos perto das 10 da noite. Eu não sei se cada um de vocês quer fazer algum comentário, alguma consideração final, alguma mensagem, algum recado aí para a nossa comunidade, levando em consideração que tomara que as pessoas possam usufruir desse conteúdo da melhor maneira. E aí, no final, eu gostaria de fazer uma consideração, mas eu queria que vocês pudessem, talvez, considerar ou comentar alguma sentimento aí nesta finalização do ciclo da Semana das Terapias. E, mais uma vez, para mim, um grande prazer ter estado aí com vocês dois também, com o Ricardo, representando aí o convite que nós tivemos de duas empresas sérias, trabalhadoras, responsáveis, competentes, que nos colocam produtos de qualidade no mercado. E tanto assim, que se preocupam com a educação, que estão nos dando a oportunidade de espalhar um pouquinho de conhecimento e pelo menos, as nossas experiências com pessoas que querem também saber e compartilhar as delas também. Então, eu queria deixar aí uma consideração final para cada um de vocês, para a gente encerrar nossa mesa redonda, e depois eu faço uma consideração final. Eu queria agradecer primeiro aos estudantes veterinários, aos veterinários que estiveram toda essa semana nos acompanhando, agradecer ao Jackson, ao Jairo, ao Ricardo Piante, pelas belíssimas aulas que deram,
E parabéns a Covetros e a Seva por realmente promoverem a educação continuada de alto nível. Eu acho que isso precisa ser feito, no mínimo, anualmente, discussões para que a gente melhore. E cada vez que eu vejo aulas de outros colegas, ou tenho pequenos insights que eu sei que são coisas que eu vou mudar na minha rotina ou me fazem refletir. E a palavra mestre para isso tudo é diagnóstico. A gente precisa bater no diagnóstico e, a partir disso, planejar o tratamento de acordo com a realidade do proprietário, a expectativa e com a sua base de conhecimento, valorizando o seu serviço e valorizando as empresas que a gente tem no Brasil, os medicamentos que a gente tem no Brasil, porque funcionam e certamente a gente tem muitos benefícios e cavalos sendo aí mantidos por muito mais tempo nas atividades, se a gente souber conduzir os casos. Então, muito obrigado e aí boa noite para todos que nos acompanharam. Obrigado, Júlio. Muito obrigado. Jackson. Quero dizer que o meu sentimento é de gratidão, né? Gratidão aí por poder participar desse evento, né? Esse evento online aí que alcança pessoas do Brasil inteiro, quem dirá de outros países também, né? Tá aqui com pessoas tão competentes que eu admiro, né? Jairo, Júlio, Ricardo. Pena que o Ricardo não esteve aqui hoje, fez bastante falta. Com certeza ele iria contribuir muito nessa nossa discussão hoje, né? Um grande profissional que eu tenho uma admiração enorme. Gratidão, né, a Covetros, a Seva, né, e admiração também, né, junto ao Jairo aí, que tiveram essa iniciativa, né, como sempre, né, o Jairo, como sempre, buscando, né, evidenciar, buscando sempre melhorar cada vez mais a nossa medicina equina. Então, muito obrigado mesmo, né? Tenho uma admiração muito grande, né, por empresas, por parceiros que têm esse tipo de iniciativa. E com certeza acho que isso deve se propagar, deve continuar, né? Acho que é necessário fazer mais esse tipo de evento, né? Educação continuada, né, para cada vez mais espalhar mais o conhecimento, né? O conhecimento não pode ficar retido, ele deve ser compartilhado, né? E quem compartilha aprende junto também, né? Agradecer também a todos que participaram, né, desde segunda-feira, né? Tiveram ali dedicado um pouquinho do seu tempo para o aprendizado, para aprender, para melhorar, né? Então agradeço também a todos aí, estudantes, veterinários, que estiveram junto com a gente aí nesse período, tá? Então, meu muito obrigado a todos. Jackson, muito obrigado, agradeço muito. E eu queria pedir para as pessoas não saírem agora, né? Porque nós vamos fazer agora o sorteio, né? Na verdade, não sei se o Jackson que liderou hoje o tópico, né? Nós temos um sorteio doado pelas empresas, né? Pela Covetrus, de uma caixa de Cartrofen, uma caixa de Painox, uma bolsa térmica, um boné e uma garrafinha de marca. Eu acho que eu vou entrar nesse sorteio. Vai responder? Entrar nesse sorteio, que está muito bom essa, né? Jackson, preparar alguma coisa, você quer fazer, vocês querem sugerir como que a gente faz? Nós estamos tendo pessoas ainda aqui nesta live, nesse encontro, e aí no final a gente faz um encerramento. Vocês querem sugerir alguma maneira de fazer o sorteio? Olha, para mim, posso fazer uma pergunta, se tiver alguma outra sugestão. Júlio, não sei se tem alguma sugestão diferente para mudar um pouquinho a dinâmica. Pode ficar, acho que a pergunta é mais prática. Que é mais prático, né? Então vamos lá. No finalzinho ali, enquanto eu estava me batendo com a live ali, eu lembrei da pergunta e eu formulei aqui. Uma perguntinha bem fácil, tá? Vai ser o primeiro que responder, né? Oi? O primeiro que responder. O primeiro que responder, perfeito. E que responder certo, né? Claro. Vamos lá. Com relação ao estanozolol, né? Mecanismo de ação, principais mecanismos de ação e os efeitos que o estanozolol promove na articulação.
Beleza. Mecanismo de ação e efeitos que promovem a articulação. Você tem acesso ao chat do YouTube? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu fechei a janela. Deixa eu ver. Certo? Se Deixa eu ver talvez no a celular da Michelle Michelle, acho puder. que dá. Isso, vai dar uma checada para você mesmo ser o avaliador da pergunta. Vamos lá. A partir desse momento está rodando aqui. Está rodando aqui já a pergunta. Então vamos ver as respostas. A pessoa deve estar digitando. Vamos ver. A gente fica aguardando e a gente vai aguardando as respostas. Júlio, enquanto o Jackson espera a resposta, para não deixar o pessoal esperando, eu queria te pedir, eu gostei muito do Flip Chart aí atrás. Comenta um pouco o que está aí escrito atrás no seu Flip Chart, por favor. Gostei muito. O mundo não é de quem sabe mais, é de quem faz mais com o que sabe. Não adianta a gente ter conhecimento, não difundir, não saber aplicar. Então, eu tenho visto muitas vezes pessoas com medo de aplicar aquilo que sabem. Então, eu tenho quase todas as minhas aulas, eu tenho finalizado. Façam isso, apliquem isso. É melhor vocês aprenderem errando do que não fazendo. Então, realmente, o mundo é de quem se mexe, quem se move. E essa é o nosso propósito, é fazer junto aí com o Equarter, junto com o Jackson, junto com todos que trabalham com educação continuada, a gente elevar o nível do mercado equestre como um todo aí no Brasil e na América Latina, e o Jairo aí no grande centro todo. Obrigado, Júlio. Muito bom. Eu queria fazer um comentário também. Acho que é tão importante a gente, como parceiros. Nossa, está chovendo pergunta. Eu vou deixar daqui a pouco isso para o Jackson aí. Ainda bem que eu passei a avaliação para ele. Mas uma coisa importante que eu acho que a gente deve levar em consideração, a gente, como pessoas que fazemos educação continuada, eu acho que o fato de se juntar em situações como estas, fazer mesa redonda, né? Nós já fizemos coisas com o Júlio, já fomos para a Colômbia juntos, já fizemos também o Jackson, é um dos treinadores da Quarter, o Ricardo também, nós viajamos com ele para fora. Esse é um sinergismo que eu vejo ele muito com muitos bons olhos, né? De tentar fazer que compartilhamos uma missão. Essa é uma missão, principalmente, que nós defendemos uma bandeira similar, e essa bandeira similar que a gente defende é exatamente ajudar e auxiliar as pessoas, né? Então é muito legal. Por isso que eu quis até te pedir para comentar o Flip Chart, e isso que faz um sinergismo importante. E a gente torce, eu realmente torço. Puxa, o curso do Ricardo, do Júlio, o curso de tal pessoas, tomara que encha, porque a gente sabe que a missão é uma missão onde está se divulgando boa informação. Eu comentei na minha participação que infelizmente hoje nós temos uma poluição absurda de informação, que não significa conhecimento. E às vezes uma informação onde a gente sabe que às vezes a ignorância é atrevida, né? A gente vê que às vezes se ensinam coisas que totalmente fora do que é realmente, né? Então, eu também me sinto, já comentando um pouco do final, antes de fazer o encerramento, eu me sinto privilegiado de ter a oportunidade que Deus nos dá de estar no processo de educação de várias pessoas. E não é que a gente seja mais que alguém, mas eu tenho uma frase similar que o Júlio colocou ali. Não é tanto que a gente sabe, sim o que que a gente faz com o que a gente sabe. Então, compartilhar bem uma coisa que a gente acredita, que estudou, não necessariamente sendo o que a gente acha que seja o melhor, mas se fazer isso de coração, com certeza vai ter um efeito marola, né? Que a gente fala, um efeito que vai se propagar por várias pessoas, e isso vai impactar de maneira positiva os nossos queridos cavalos, que são os que nos dão o pão de cada dia, né? Então, se a gente não vê a profissão dessa maneira, com amor, com dedicação, e a gente também não está em parceria com as pessoas que vêm da mesma maneira, a gente está indo de ré. Então, eu queria comentar isso e passar a palavra para o Jackson aí para ver quem que vai ser o premiado desse mega hiper sorteio. Joia. Bom, vamos lá. Primeiro a responder foi o Leonardo Souza. Tá? Ela colocou: atua inibindo a liberação de citocinas inflamatórias, inibindo as proteinase e promovendo fatores de crescimento.
que ele colocou aqui tá certo, mas para mim tá um pouco vago, né? Tá um pouco vago. Enfim, aí vamos ter que ver se é o primeiro, se é o melhor. Teve uma resposta que eu gostei muito aqui, que eu achei que foi melhor, só faltou falar o efeito específico na articulação, mas enfim, ele falou muito bem aqui, que ele age inibindo interleucina 6 e COX-2, foi específico aqui, reduz a produção de colagenase, reduz a liberação de óxido nítrico e reduz a apoptose de condrócitos, estimula a produção de colágeno pelos fatores de crescimento. Em termos de mecanismo de ação, tá bacana, né? Faltou só que ele tem um efeito anti-inflamatório, né? E que ele tem um efeito anabólico, né? Mas eu acho que essa resposta do Matheus foi melhor. Então, não sei como que vamos fazer, se mantemos a primeira, se como acho que foi o combinado, mas ou se dá para dividir. Me conte aí como fazemos a distribuição. É você que manda. Me manda. Resposta, É, isso tá bem. assim, o combinado é o combinado, né? Então foi realmente a primeira, desde que estivesse correta. Ela está correta, não está completa, mas está correta. Então o que a gente acordou aqui vai ficar valendo. Então é o Leonardo Souza que ganhou os produtos ali. Muito bom. E parabéns às outras respostas. Acho que o grande prêmio é o que a gente tira desta semana, né? O que a gente tira desta semana é o que realmente vai repercutir em escolher terapias mais conscientes e ser, com certeza, um pouco melhor. Gente, muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez a todas as pessoas que participaram, que ficaram, que se dedicaram. Dar um abraço especial para todo o time da Covetrus e também para o time da Seva, empresas que nem eu falei, empresas sérias, empresas muito queridas. E mais do que uma empresa, ela está principalmente com pessoas que não só são pessoas competentes e dedicadas, como seres humanos muito, muito queridos, né? Eu conheço os dois times, pessoas extremamente queridas, pessoas que se esforçam, dedicadas, e tudo isto foi por uma ideia que duas empresas tiveram para gerar esta semana e que a gente espera que tenha muitos benefícios por muito tempo para muitas pessoas. Mais uma vez, me sinto também muito feliz de estar convivendo nesta semana aí com vocês, com o Júlio, com o Jackson e com o Ricardo, as pessoas que nos acompanharam, convidar as pessoas para que façam os programas de educação continuada nossos, do Júlio, meu, do Ricardo, Jackson, que também é professor, gosta da educação, para que a gente possa ajudar de alguma maneira aí no seu processo de educação e também compartilhar essa informação com mais pessoas, para as pessoas que não assistiram às lives, não assistiram o conteúdo, convidem elas para assistirem. Tem material riquíssimo aí de cada uma das aulas, então também que vocês não percam essa informação, trocar um pouquinho informações que às vezes não têm tanta relevância na internet por informações que vão nos fazer crescer. Agradeço de coração a todos vocês. Júlio, Jackson, muito obrigado por estar aqui, parceiros bacanas. E mando um grande abraço para vocês, para o time lá interno, todas as pessoas que nos apoiaram também, o Cris com a internet, o Lourenço, Vanessa, a Michele também aí, né? Também mandar um abraço aí para também o time familiar, Júlio também, que com certeza sempre te apoia, né? O pequenininho que fez aniversário agora há pouco. Então é muito bom estar aí com todos vocês. Um abração para todos. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Boa noite a todos. Passem boa noite e obrigado por estar aqui com a gente. Um abração. Tchau, tchau. Tchau.